Você, mais uma vez, nesta manhã de segunda-feira, 26 de outubro de 2020, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser derramada aí sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, tá bom? Nós iremos na sequência a nossa leitura aqui no livro de Atos dos Apóstolos, deixando aqui uma mensagem ao teu coração, tá bom? Mas antes queremos falar das redes sociais. No Facebook nós temos a página da Igreja Metodista e eu tenho esse canal aqui no YouTube. Eu precisei fazer uma mudança no nome desse canal. Antes era Pastor Pedro Pereira, eu coloquei agora Pastor Pedrinho José, tá bom? Por quê? Porque existe vários outros pastores. Pedro Pereira estava dando um pequeno probleminha, tá ok? Mas o canal é o mesmo, só a mudança do nome aí, tá ok? Queremos também falar para que você, quando você assistir o vídeo, você possa deixar os seus likes, tá bom? Aí embaixo tem um local onde você pode clicar, tem um local também onde você pode deixar os seus comentários e tem também o compartilhar, tá bom? Então você possa fazer isso aí, nos ajudar a divulgar o Evangelho para que outras pessoas possam ser abençoadas com a palavra de Deus. Dando sequência à nossa leitura, aqui hoje nós vamos meditar no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, tá bom? Falando sempre que aqui nós simplesmente estamos tirando algumas lições de cada capítulo. A leitura eu faço no meu dia a dia, você pode e deve fazer o mesmo aí na sua casa. Aqui no capítulo 26, Paulo, o apóstolo, ele está dando sequência às suas viagens missionárias, mas aqui no caso de Paulo, mais prisões. Você pode ver que em vários momentos nós estamos falando das prisões de Paulo, ele sendo levado até às autoridades, porque ele está pregando Jesus, ele está falando de Jesus e as autoridades religiosas não estão aceitando, estão confrontando Paulo, querendo prender Paulo, querendo matar Paulo, querendo atrapalhar o crescimento da obra de Deus. E aqui no capítulo 26, você vai ver Paulo falando sobre o seu testemunho. Ele vai repetir. Você pode observar que várias vezes Paulo ele está repetindo o seu testemunho, ou seja, o seu encontro com Cristo. E aqui ele está diante do rei Agripa, e ele vai falar do seu encontro com Cristo. Aqui, meu irmão, minha irmã, já quero tirar uma lição para nós. Por quê? Existem muitas pessoas dentro das igrejas que falam assim: olha, eu já ouvi essa pregação, eu já ouvi esse sermão, eu já ouvi esse testemunho, mas nós esquecemos que no meio da multidão existem vários outros que ainda não ouviram e não sabem dessa palavra que às vezes você conhece, que às vezes você julga ter conhecimento. Então, quando isso acontecer, meu irmão, minha irmã, não faça crítica, permanece firme no local, ajudando o palestrante, adorando, intercedendo para que essa palavra possa alcançar outras pessoas, porque infelizmente tem pessoas que até saem do culto, porque diz que já ouviu essa mensagem, que já ouviu esse sermão, mas tem outros ali sendo edificados, sendo quebrantados com aquela palavra. Então, nesse momento, seja um intercessor, seja um homem ou uma mulher que esteja ali pagando preço para que essa palavra possa alcançar outros corações, assim como alcançou o seu coração um dia. Então, Paulo ele vai repetir o seu testemunho, ou seja, o seu encontro com Cristo, aquilo que Cristo fez no seu coração. E aqui Paulo fala no versículo 22, ele fala assim, que ele pregou a palavra para grandes e pequenos, ou seja, Paulo ele não olhava a classe social, ele queria pregar o Evangelho, ele não olhava raça, ele queria pregar o Evangelho, porque Paulo tinha conhecimento que o Evangelho é para todos. Assim serve para você também e para mim. Quando nós
formos pregar o Evangelho, que nós não venhamos fazer discriminação, nem ter preconceito, que nós venhamos entender que o Evangelho de Cristo é para todos, que o Evangelho ele precisa ser pregado a todas as nações. Então Paulo ele fala aqui, pequenos e grandes, ou seja, ricos e pobres, que você possa pensar também sobre isso, a importância de pregar o Evangelho para todos, tá bom? E aqui no versículo 24 vai se levantar uma autoridade chamada Festo e vai gritar com Paulo. Quando Paulo está discursando, falando do seu testemunho, este homem vai se colocar de pé e vai gritar com Paulo, falando assim: estás louco? As muitas letras te fazem delirar. Então ele está querendo intimidar Paulo, mas Paulo ele vai prosseguir o seu discurso falando normalmente do amor de Jesus. A lição que eu quero deixar aqui para você nesse segundo ponto é que muitas vezes vai levantar vozes para te intimidar, para querer parar a sua pregação, o seu testemunho, a sua vida com Deus. Aí você precisa prosseguir. Paulo ele prosseguiu porque ele tinha convicção daquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Então quando este homem, a autoridade, se coloca de pé e grita com Paulo, Paulo poderia ter parado, ficado com medo. Não, Paulo ele prosseguiu, falando e discursando e pregando o Evangelho de Cristo. Assim deve ser sua vida, assim deve ser a minha vida. Diante de qualquer situação, o Evangelho precisa ser pregado. E aqui no versículo 27, Paulo está prosseguindo. Olha o que acontece, interessante isso aqui, ó. Versículo 27, versículo 28. Então o rei Agripa disse a Paulo: por pouco me convenceste a me se tornar um cristão. Se Paulo tivesse parado com medo, essa palavra não teria alcançado o coração do rei Agripa, que estava ali ouvindo pela primeira vez. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu quero deixar para você nesta manhã é que o Evangelho tem poder para transformar, mas vai depender muito também da sua coragem, da sua ousadia, do seu fervor espiritual, para que você não venha se intimidar diante de qualquer problema ou diante de qualquer crítica. Simplesmente prega o Evangelho. O rei Agripa aqui, ele pôde contemplar o poder do Evangelho. É claro que ele não se converteu aqui no momento, mas a semente foi lançada por pouco, ou seja, a semente foi plantada no coração deste homem, porque Paulo ele foi ousado, ele foi corajoso diante das perseguições, das adversidades, das suas lutas. Ele foi ousado, e assim Jesus também nos chama para que nós possamos ser ousados, corajosos, para que nós possamos pregar esse Evangelho que cura, que transforma, que liberta, que sara e que traz salvação ao coração do pecador, assim quando ele se arrepende dos seus pecados, tá bom? Então fica essa palavra para você nesta manhã, que Deus continue falando no teu coração poderosamente. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esta manhã de segunda-feira, obrigado por esta oportunidade que nós temos de estarmos aqui na tua casa, orando e lendo a tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo possa visitar cada irmão, cada irmã, curando, libertando de toda opressão do demônio, todo o cansaço, toda a fadiga, todo o medo. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. O mesmo Espírito Santo que visitou Paulo, dando autoridade, dando unção, que esse Espírito Santo seja sobre nós também, meu Pai, para que nós venhamos pregar o Teu Evangelho com autoridade e poder. Não nos deixe, meu Pai, ser covarde, ser tímidos diante das perseguições, diante das críticas, ó Deus, que nós venhamos sempre pregar o Teu Evangelho, porque nós sabemos que o Evangelho tem poder de transformar, de mudar a história da humanidade. Nós também queremos repreender a doença da cabeça às plantas dos pés. Toca com o Teu bálsamo, passa o Teu sangue purificador e arranca toda a doença, meu Pai, desse corpo, dessa vida. Nós sabemos que Jesus tem poder para curar, e esse irmão, essa irmã que está orando comigo com fé nesta manhã, que ele possa receber o milagre da cura, da libertação, e o Teu nome ser glorificado. E assim eu oro em nome de Jesus, crendo na vitória. Amém, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, recebe essa palavra, recebe essa oração, tá bom?
com muito carinho, com muito amor. Um forte abraço, um bom dia com Jesus.